Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecos. E hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa carteirinha. Se você quer aprender a fazer a carteirinha, fazer bolsas, patchwork, boneca, é só se inscrever. O telefone é o 5042-0145. Eu estou aqui em Moema, Avenida dos Carinazes, 739, São Paulo. E para você que mora fora de São Paulo, eu envio os projetos para todo o Brasil. É só você me ligar. Então vamos à nossa aula de hoje. E para fazer essa carteira eu cortei 2 vezes o tecido do corpo, 4 vezes para o bolso, que eu vou colocar dentro da minha carteira, e 2 vezes esse tecido aqui, que é o outro bolso. Eu costurei e vou desvirar e pespontar em toda a volta. Então aqui eu vou desvirar. Eu vou formar um bolsinho interno dentro da minha carteira. Uma carteira super fácil, que depois você pode usar ela como uma bolsinha também. Aqui eu já coloquei o feltrinho estruturado, prendi com zigue-zague. E em seguida eu colei o tecido do corpo. Também cortei 2 vezes para a tampa da bolsinha. Então eu vou costurar o porta-fecho. Então o porta-fecho está pronto. Eu vou marcar uma altura onde eu quero abotoar a minha bolsa. Então eu quero nessa altura. Eu vou colocar um alfinete e vou colocar o meu fecho. Eu tenho que colocar agora porque eu vou costurar ela e desvirar. Então eu tenho que colocar o porta-fecho agora. Marquei, agora eu vou cortar o tecido. E aqui é só abrir a perninha. E por último, eu ponho a parte de cima. Então, eu vou preparar, esse aqui eu deixo reservado. Eu vou preparar o bolsinho que eu quero colocar com zíper na minha carteira. Então, eu vou colocar o zíper direito com direito. Vou passar uma costura. Costurei também. E aqui eu vou abrir. Eu vou colocar forro para este lado e forro para este lado. Desvirei, eu já posso pespontar o outro lado que eu desvirei. Agora eu vou desvirar. Então aqui eu vou fechar. Aqui eu fecho o tecido do corpo com o tecido do corpo e o tecido do forro com o forro. Então eu vou encaixar ele aqui dentro da máquina e vou fechar. Aqui eu vou desmontar a máquina, vou tirar a gaveta para eu poder trabalhar com esse meu tecido em toda a volta. Fechei o corpo do forro e fechei o corpo do bolso também, deixei uma abertura no forro para eu poder desvirar. Então, vou desvirar e vou desvirar agora o bolso.
Aqui o bolso eu posso fechar a máquina ou a mão. Então aqui eu vou ajeitar os dois. Então aqui eu tenho o corpo, o bolso pronto. Então eu vou pegar a parte interna da minha bolsa. Vou marcar o meio e vou marcar o meio também dessa peça. Aqui eu marquei o meio, eu vou centralizar e vou costurar essa peça aqui dentro. Passei a costura no meio. Agora eu tenho outro bolsinho. Eu também vou pespontar somente na parte que está costurado. Vou centralizar esse retângulo sobre o tecido e vou passar uma costura somente na parte de fora para eu prender esse bolso. Então aqui eu vou fazer uma costura aqui embaixo e aqui nas laterais e na parte de baixo. Vou alfinetar também para ele não escapar. Aqui eu tenho um outro bolso dentro da minha carteira. Agora eu vou costurar uma alcinha para eu poder colocar aqui na minha carteira, para eu usar ela como uma bolsa. Vou preparar duas alcinhas para eu costurar na minha bolsa. Então eu cortei dois retângulos, eu vou dividir de 5 por 4,5. Então eu vou costurar nas duas laterais. Aqui eu vou dobrar novamente para eu formar uma peça pequena para eu costurar, para eu prender essa argolinha aqui meia lua também, para eu poder pendurar as alças. Então aqui eu tenho dois retângulos de 5 por 7. Vou costurar e vou desvirar. E vou prender ele aqui dentro. Isso é meio grosseiro. Cinco e 7. Eu vou dobrar, vou trazer ele para trás e vou passar uma costura para ter um bom acabamento aqui em cima. Então vou costurar essa argolinha aqui dentro da minha bolsa. Então aqui eu já preparei os suportes para a alça. Eu vou costurar agora com o corpo da bolsa. Vou colocar direito com direito e vou fechar em toda a volta e vou deixar uma abertura nessa parte de cima onde eu tenho essa abinha do porta-fecho. Agora ela ficou um pouco mais recheada porque tem o bolso que é um pouco gordinho. Então agora eu vou fechar. Agora eu vou costurar em toda a volta e vou deixar uma abertura aqui na parte de cima onde eu tenho o porta-fecho. Costurei em toda a volta. Agora eu vou dar uns pequenos piques e vou desvirar. Então aqui eu fecho com pontos à mão, vou pespontar em toda a volta e vou colocar o botão aqui. Eu vou só prender um alfinete para eu mostrar como vai ficar essa minha carteira. Então aqui está pronta a carteira.
eu tenho uma alcinha. Eu vou encaixar essa alcinha. Então aqui eu coloquei a alcinha. Essa alcinha é só preparar no couro ecológico ou mesmo no tecido de oncinha. Agora eu vou pespontar em toda a volta da minha carteira. Então aqui eu costurei o bolsinho de dentro. Costurei no forro da bolsa, ele está pronto. Costurei a bolsa em toda a volta, desvirei. Agora eu vou colocar a outra metade do botão. Então aqui eu vou abrir e vou cortar o tecido. Pronto, aqui eu abri um buraco, eu vou encaixar. Não foi suficiente, eu posso abrir mais. Agora eu vou colocar a alcinha na minha carteira. Então aqui está a alcinha. Se eu quero usar como carteira, eu vou tirar a alcinha ou dobrar ela aqui dentro e deixar fechadinho. Se eu quero usar como bolsa, eu tiro a alcinha para fora e vou usar ela como uma bolsinha. E se você gostou dessa ou de outras peças, é só você se inscrever no curso de bolsas. O telefone é o 5042-0145. Estamos aqui em Moema, São Paulo. O endereço é Avenida dos Carinazes, 739. Também eu tenho outros modelinhos de bolsas. Tenho estojos. Tenho capa para tablet. Então é isso. Um beijo, tô te esperando.